Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Peço, por gentileza, que se inscrevam no canal, venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, compartilhando as mensagens, os conteúdos postados na plataforma do YouTube e deixando seu like, que é muito importante, e juntos iremos continuar a reinar em vida em perfeita vitória, independente da situação que vocês estejam vivenciando. Eu quero trazer um estudo que eu quero dar continuidade. Hoje é a primeira parte e na próxima quarta-feira estarei trazendo a segunda parte. E se for possível, se não der para terminar, eu vou estar trazendo a terceira parte. Hoje é a primeira parte, que tem como tema a ferida da besta e sua cura, parte 1. A ferida da besta e sua cura, parte 1. E o texto principal se encontra aqui em Apocalipse capítulo 3, ou seja, Apocalipse capítulo 13, versículo 3, que diz assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Vou ler novamente. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Meus amados irmãos, nós preteristas completos, que tivemos os olhos iluminados, sabemos que o livro do Apocalipse não foi escrito para nossos dias, para nossas vidas. Entendeu? Então o livro do Apocalipse não se aplica em nossas vidas. E esse acontecimento narrado, né, por João, quando ele escreve, depois dele ter sido revelado, depois dele ter sido mostrado em visão para João, ele escreve para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, esse livro de Apocalipse está cheio de simbologias, figuras de linguagem de figura, hipérbole, alegorias, etc, e etc. Então, e essa linguagem, ela não se refere para nós. Nós não trabalhamos e não vivemos com esse tipo de linguagem. Era os judeus. João, como judeu, estava escrevendo para os judeus ali das 7 igrejas da Ásia Menor. E aqueles destinatários que receberam as cartas, né, escritas por João, eles entenderam perfeitamente o que João estava querendo falar. Então observem que o versículo aqui fala que essa besta que saiu do mar, né, o texto aqui diz, ela tinha 7 cabeças. E uma dessas cabeças foi golpeada, tinha uma ferida mortal, mas essa ferida mortal foi curada, e todos se maravilharam, seguindo, e todos ali se maravilharam, seguindo a besta. Então, observem que essa besta, ela foi ferida de uma ferida mortal, mas foi curada. E a pergunta é, quem era essa besta? O que causou a ferida nessa besta? E quando foi que isso aconteceu? Então, no versículo 1, vamos lá aqui para o contexto. No versículo 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Veja, até aqui. Depois a gente continua. Está escrito, João vê, e ele escreve, ele tem uma visão, e escreve às 7 igrejas da Ásia Menor, né?
João estava preso na ilha de Patmos e ele foi revelado a João e ele escreve ali no dia do Senhor. E o dia do Senhor está falando do julgamento que aconteceu com as 12 tribos de Israel. O dia do Senhor, dentro do contexto do livro de Apocalipse, não está se referindo ao dia do sábado, nem ao domingo, não. Está falando o dia do julgamento que veio sobre as 12 tribos de Israel. Então, o dia da vingança do Senhor. Nessa visão, João vê uma besta que saiu do mar. A gente leu aqui o versículo 1. E a expressão mar, ou abismo, no hebraico ou no grego, é talasso, que se refere, que simboliza o mundo gentílico, nações, povos. Em Daniel capítulo 7, vamos lá, Daniel, capítulo de número 7, você vê Daniel tendo uma visão e veja o que Daniel escreve. No versículo 1 e o 2 diz assim, ó: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Os 4 ventos da terra agitavam o mar grande. Os 4 ventos aqui, nesse contexto, significa aqui, simboliza, se refere a questões políticas, militares, guerras, tribulações. E o vento que agitava o mar grande se referindo ao mundo gentílico. O mar grande se refere ao mundo gentílico. Mar é uma expressão usada para os gentios. Ou seja, se referindo aos gentios. O mar era uma expressão usada, falada, se referindo para os gentios. Então, voltando para o texto de Apocalipse, no versículo 1, João, na sua visão, ele vê uma besta saindo do mar, e essa besta chama a atenção de João na visão. Observe que o apóstolo João, ele vai descrever na visão as características dessa besta que saiu do mar, que emergiu do mar, que se levantou do mar. Observem, fala aqui de 10 chifres. 10 chifres simboliza poder, diademas, aqui está falando aqui de diademas, e fala também de 10 diademas, se referindo à autoridade. Então, a besta, ela trazia sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E a besta aqui representava um reino, que era o Império Romano, era o reino de Roma, o Império Romano. Então observe que é muito claro isso aqui. Essa besta tinha ligação, ou seja, se referia ao Império Romano, com suas blasfêmias, Observe que essas práticas, existia práticas de cultos aos Césares, a dinastia cesariana. E nesse contexto, naqueles dias, muitos templos foram levantados, construídos, em homenagem aos imperadores romanos. E ali na Ásia Menor, por exemplo, em Pérgamo, em Esmirna, tinha muitas construções, ali de templos ali, onde os imperadores eram adorados, onde fazia-se culto, e era um culto conhecido como um culto imperial. Então, com essas construções de templos, os títulos divinos aos Césares, aos imperadores, em sua adoração, era uma grande blasfêmia para os judeus e cristãos daquela época, daquele contexto. Então, conhecido como culto imperial, e muitos judeus não aceitavam isso. O nome de blasfêmia aqui se referia à adoração,
que acontecia dentro do Império Romano. Do Império Romano, os imperadores se consideravam deuses. E por isso eles deveriam ser adorados. E os judeus e os cristãos, muitos não aderiam a isso. Muitos não se prostravam diante dos imperadores. Então, e sendo que César Nero foi um dos piores e mais cruéis imperadores da época. Entendeu? Então, no versículo 2 diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Observem que, na visão de João, ele descreve aqui as características desses animais, né? E dessa besta que saiu do mar. Observem que essa besta, ela tinha aparência de um leopardo, de urso e de leão. 3 animais destruidores e ferozes. A gente vê o leão, o urso e o leopardo são animais ferozes e destruidores. Então observem que essa besta, ela recebeu do dragão 3 coisas. Recebeu poder, trono e autoridade. Então observem que as características da besta, né, fala de 4 animais. Leopardo, dragão, besta, leão e o dragão. Aqui está falando de 4 animais. Então, lembra lá em Daniel capítulo 7, no capítulo 7, do versículo 1 e 2 ali, aí você lê o 3, o 4 e o 5, mostra, né, a Daniel em visão, ou seja, foi mostrado a Daniel em visão 4 animais, leão, urso, leopardo, e o 4º animal foi mais terrível do que todos os outros, do que o leopardo, do que o leão, do que o urso, se referindo ao Império Romano que destruiu todos. Então, observe, o quarto animal aqui se referia ali em Daniel, né, na visão de Daniel, capítulo 7, o Império Babilônico, o Império Medo e Persas, e o Império Grego, e o Império Romano foi o mais terrível de todos eles. Então, o Império Romano representava a besta que saiu do mar. Foi o mais terrível de todos os impérios que já teve. E no versículo 3, agora, o texto principal que a gente leu, diz assim: então vi, veja que João viu uma visão, foi revelado a João. Então vi uma de suas cabeças, veja que a besta tinha sete cabeças. E uma dessas cabeças foi ferida, veja. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. Veja, que a ferida, uma das 7 cabeças da besta foi ferida, e uma ferida mortal. Porém, essa ferida mortal, ela foi curada. Aí continua: e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Essa expressão terra aqui está falando de Israel. Está falando, não é o mundo cosmo, como alguns líderes religiosos aí, alguns teólogos, eles afirmam e eles ensinam, né, lá onde eles se reúnem. Não, terra aqui não é o mundo global, terra aqui é Gê, o mundo habitado, o mundo dominado pelo Império Romano ali naquela época. Não está falando aqui do mundo global, o mundo cosmo, entendeu? Então, observem, a besta recebeu poder, trono e autoridade. Observem que o versículo 3 diz que, na visão de João, ele diz que uma das 7 cabeças, que a besta que ele viu emergir do mar, ela tinha 7 cabeças. E uma dessas 7 cabeças, ela foi ferida. Foi ferida e teve uma ferida mortal. Mas essa ferida mortal que a besta teve,
ela foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, depois que a besta ela teve uma ferida mortal, e logo depois que essa mesma besta que foi golpeada com a ferida mortal, ela foi curada, diz na visão de João que toda a terra, ou seja, todos os povos ali da terra se maravilhou seguindo a besta. Então, observe, meus irmãos, quem era essa besta que foi ferida de uma ferida mortal e depois essa mesma besta, ela foi curada e toda a terra se manifestou, né? Se maravilhou e seguindo, e foi seguindo a besta, ou seja, seguiram a besta. Então, quando foi que aconteceu essa ferida que essa besta teve? Quem era essa besta? E quando foi que essa besta que recebeu uma ferida mortal, ela foi curada? Entendeu? Então, meus irmãos, no próximo estudo, vamos dar continuidade a esse estudo, e eu peço a vocês que vocês não percam, por gentileza, para que vocês possam entender, não é? Para que vocês possam entender quem era essa besta que saiu do mar, quando foi que essa besta foi ferida e teve uma ferida mortal, e quando foi que essa besta foi curada. Entendeu? Então, esse estudo, é a primeira parte que eu quero trazer. Na próxima quarta-feira, eu peço, por gentileza, que vocês não percam o próximo estudo, a continuidade desse estudo. Eu vou estar trazendo esse estudo, talvez em parte 2, né? Essa é a parte 1, talvez seja a parte 2 e a parte 3, dependendo do tempo. Veja que eu não quero passar muito tempo nos meus vídeos, porque para que as pessoas também não venham se cansarem. E até para mim também, tá entendendo? Então eu quero trazer a parte 1, que é essa de hoje, a parte 2 e a parte 3. Quem sabe a parte 3, entendeu? Então, é esse estudo nessa segunda-feira. Estarei trazendo, dando continuidade, na próxima quarta-feira, o segundo estudo. Entendeu? Então, muitos aí dizem que a Terra aqui é o cosmos. Não. Trazendo para os dias de hoje. Alguns teólogos, alguns pastores aí, líderes religiosos, não tenho nada contra nenhum, né? Se vocês não aceitam o nosso entendimento, vocês são livres para não aceitarem, também nós somos livres para não aceitarem o entendimento que vocês ensinam, que vocês têm. Mas o importante é o respeito. É a gente, vida que segue, a gente respeitando os nossos irmãos. Nós respeitamos vocês, aí que tem um entendimento diferenciado, e vocês respeitam o nosso entendimento. E seguimos na paz. Isso é viver o reino de Deus aqui na Terra. Então, graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem, vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Adailton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça. Também dê um apoio, se inscreva no canal do irmão Charles Roberto, canal Além da Religião. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Não percam o próximo estudo na próxima quarta-feira. É a continuidade dessa primeira parte, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai assim o permitir. Graça e paz.